Hoje eu quero falar um pouquinho a respeito daqueles sonhos e projetos que estão há muito tempo engavetados. Sim, aqueles mesmos que muitas vezes a gente não põe em prática e a gente diz que é por falta de tempo, sabe? Pois é, esse é o momento perfeito para dar à luz a sonhos e projetos. E esse é o tema desse quarto vídeo que nós estamos fazendo nessa série de mensagens do Faxinão da Quarentena. E se você tem gostado, compartilha com pessoas, abençoe a vida de outras pessoas e também converse comigo, deixe o seu comentário para que a gente possa trocar experiências. E eu gostaria de falar a respeito de dar à luz a sonhos e projetos que estão há tanto tempo engavetados. Sabe que muitas vezes a gente mesmo se boicota. Tem coisas que nos trazem prazer, nos trazem alegria e a gente não põe em prática porque a gente diz que a gente não tem tempo, ou porque a gente diz que aquilo não vai dar dinheiro, ou porque a gente diz que a gente está ocupado demais trabalhando ou cuidando da vida, sabe? Mas sabia que eu acredito que muitas vezes a gente não coloca esses projetos e sonhos em prática porque a gente tem medo. Medo de falhar, medo de não dar certo, medo do que as pessoas vão pensar, medo de como eu vou viver com isso, medo do que fulano vai dizer, medo de tantas coisas. Às vezes a gente tem tanto medo de falhar que a gente para antes mesmo de tentar. E eu acredito que esse é um dos piores boicotes que a gente pode se fazer, é se impedir de viver sonhos, projetos pessoais pelo medo de fracassar. Muitas pessoas fracassaram na vida, se a gente pode dizer assim. Há um tempo atrás eu estava vendo a respeito de Thomas Edison, de quantas tentativas ele precisou fazer antes de finalmente colocar em prática o seu projeto, mas ele nunca desistiu. E tantas outras pessoas a gente vê, os grandes vencedores, aquelas pessoas que ganharam os maiores prêmios, que conquistaram as maiores vitórias. Muitas vezes quando a gente vai olhar para a jornada dessas pessoas, elas tiveram uma série de erros ou fracassos, ou da maneira como a gente achar melhor chamar, antes de finalmente se tornarem os grandes nomes que a gente conhece. E sabia que muitas vezes a gente não tem esse grande momento de triunfo porque a gente não está disposto a pagar o preço pelo processo. O processo muitas vezes é doloroso, o processo muitas vezes vai fazer com que a gente tenha que encarar as nossas limitações. O processo muitas vezes vai fazer com que pessoas riam de nós ou pessoas desacreditem dos nossos sonhos. Muitas vezes a gente vai ser usado como exemplo de algo ruim, sabe? Quando as pessoas olham para nós e dizem, tá vendo fulano, tenta e não funciona. Enfim, né? São medos que a gente tem e muitas vezes a gente se boicota. Então, eu tomei algumas decisões durante esse período de colocar sonhos e projetos em prática. E só uma dica rapidinha antes da gente encerrar esse vídeo: começa do começo. Eu sei, pode parecer algo muito simples, mas sabia que muitas vezes quando a gente quer colocar um sonho em prática, a gente quer que ele nasça enorme, a gente quer que ele já surja do tamanho que a gente imagina que ele pode se tornar. Mas nada é tão grande se nunca foi primeiro pequeno. Então a gente começa daquele pequenininho, das coisas que a gente pode realizar todos os dias, e aos poucos isso vai tomando vulto, vai tomando forma até se tornar aquilo que a gente sonhou, esperou e acreditou por tanto tempo. Então, esse é o tempo, esse é o momento de desengavetar sonhos e projetos, colocar em prática aquelas coisas que te dão alegria, que trazem prazer para o seu dia a dia. E eu tenho certeza, tem tantas coisas, sei lá, tantos livros que poderiam estar escritos, ou músicas que poderiam ser compostas, ou tantos projetos de engenharia, projetos de arquitetura que poderiam estar revolucionando o mundo, mas eles estão engavetados pelo nosso medo do fracasso. Então eu quero te incentivar, coloque os seus sonhos e projetos em prática, tira isso do papel, sem medo de errar, porque eu tenho certeza que no caminho você vai consertando as coisas que não deram tão certo e daqui a pouco vai se tornar algo muito lindo, uma história muito linda
para a sua jornada. Então, essa é a mensagem desse vídeo. Eu espero que você continue me acompanhando durante esse tempo, porque são coisas que estão no meu coração e que eu tô com um desejo muito grande de compartilhar com pessoas, porque tem abençoado a minha vida e eu espero que abençoe a sua também. Então, até a próxima!